Boa noite, gente. Vou aguardar algumas pessoas chegarem. Vamos ver. Boa noite. Bom, gente, eu tentei fixar o assunto na live, mas parece que não está fixado. Bom, a gente vai falar sobre introdução alimentar e o método BLW. Vou aguardar mais um pouquinho, algumas pessoas entrarem. Boa noite a todos. Bom, eu vou falando um pouquinho sobre o Tiquinhos, sobre o mês de julho. O Tiquinhos é um projeto super bacana, com bastante atividade, assuntos sobre o universo infantil. Eu sou Tica Caetani, sou produtora cultural e idealizadora do projeto. Nós temos um núcleo de pesquisas e este mês nós estamos falando sobre o ECA. O ECA faz aniversário esse ano, né? 30 anos de ECA. Então, para colaborar com o mês, nós vamos trazer algumas lives sobre o universo infantil. Eu acho que eu estou com a cabeça aqui, vou arrumar, gente, prontinho aqui. Sobre o universo infantil. E hoje eu convidei uma querida para falar sobre introdução alimentar, sobre o método BLW. Eu não conhecia, né? Eu venho de uma educação onde você dava o primeiro suquinho, depois você começava com a frutinha, mas tudo bem esmagadinho ou batido no liquidificador. Então, assim, era o conhecimento que a minha família tinha e tem, né? E aí, eu tive uma filha, a primeira filha, 10 anos atrás. Eu eduquei ela assim, não conhecia outra forma, né? Então, agora eu tenho uma bebê de 9 meses. E aí eu comecei a buscar mesmo, né? Que hoje sou eu e ela dentro de casa, não tem vovó, que vovó tá longe, tá na praia. Já já ela tá por aí assistindo. Comecei a pesquisar, comecei a querer saber né? Como que eu vou fazer isso sozinha. E comecei a trabalhar na casa da Bachan, é uma casa de brincar no Ipiranga. E lá a Whey tem as mães brincadoras, né? Ela chama assim. E eu sou uma mãe que começou a trabalhar lá em janeiro. E aí elas me apresentaram, elas começaram a falar, e aí eu comecei a buscar o que era isso, né? E aí eu percebi que dentro das pessoas que eu conheço, da minha bolha, tem muita gente que não conhece também. Então eu quis trazer para o Tiquinhos esse método que eu achei muito interessante, muito respeitoso com a criança. Então é isso, assim, eu vou trazer para vocês. Vou chamar a Marcela aqui. Nós nos conhecemos também pela casa da Bachan. Entrem lá, sigam lá, Casa da Bachan, é uma casa de brincar super bacana, tem várias atrações. A Whey também coloca várias atividades infantis, usa o senhor Jorge lindo como cobaia e traz bastante informação também. Eu vou chamar aqui a Marcela, peraí, e a gente vai começar a falar sobre
secou, gente. Deve ser inexperiência. Vamos lá. Oi, Marcela! Tudo bem, Chica? Boa noite! Que rápido, foi muito rápido. Apertei, já entrou, achei que ia ficar pensando aqui. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Deixa eu dar Ai, boa que noite pro bom. pessoal, né? Boa noite, gente. E acho que você não é a única, viu, Chica? Acho que esse negócio do BLW, eu falo que o BLW ele é muito antigo, porque se a gente for parar para pensar, é a forma mais primitiva de se oferecer alimento para criança, né? Mas ele é muito Sim, novo, né? Essa forma de juntar as informações, acho que é muito nova, né? Então, eu também fui criada com a papinha. Então, meus sobrinhos todos eu vi, né, crescendo, que eu fiquei bem pra titia, né? Então, todos foram com papinha e assim, então as informações foram chegando. Hoje a gente tem muito acesso à informação, né? É muito mais fácil. Então, a gente consegue mudar um pouquinho, né, a forma de pensar. Mas muito bom estar aqui com você. Muito obrigada pelo sim. convite. Eu que agradeço, eu que agradeço. E aí, eu queria que você começasse falando um pouquinho de você primeiro. Quem é Sim, você? Essa menina linda que você tem? minha princesinha. Eu sou a Marcela Sayuri, né? Como você falou, eu sou a criadora do Toda Materna. Eu criei o Toda Materna por uma paixão, antes mesmo de eu ser mãe. Né? Eu já tinha uma paixão pela maternidade, então eu criei. E aí eu comecei a falar sobre criação, sobre algumas dicas, e hoje em dia eu posto bastante sobre o meu dia a dia, falo um pouco sobre disciplina positiva, que é uma coisa que eu sou apaixonada, né? Conto um pouco de atividades, eu gosto muito de fazer atividade com a Sara, eu sou mãe da Sara de 3 anos, né? Eu falo que é a minha professorinha, né, no assunto maternar. Então, eu criei o Toda Materna por conta disso, assim, que é uma paixão mesmo falar sobre maternidade para mim. Por 3 anos eu fiquei em tempo integral. Eu até comentei que eu era mãe em tempo integral até o começo do ano, né? Aí a minha filha começou a ir para a escola e começou a pandemia. Então eu voltei a ser mãe em tempo integral, porque agora a gente faz de tudo um pouco, né? A gente vai tentando se encaixar de novo, que tá o dia inteiro juntas, então estamos aí, vamos que vamos, né? Mas, Ai, enfim, sim. eu amo falar sobre. Então, então eu te fiz tempo já, eu gosto muito de produtividade que você faz. Eu pedi para você abaixar um pouquinho o seu som, tá dando o Preferência. microfone desse. Melhorou? Foi? Melhorou. Legal, então tá bom. Então, eu gosto muito de atividade que você faz com carinha e fico muito feliz e agradeço por você compartilhar, porque a minha pequenininha vai ter que você compartilha também. Que bom, que bom. Mas é muito Feliz. gostoso, né? Fazer essas É bem atividades, criar essa conexão é muito, muito bom. Cansativo, mas é sim. bem, bem, bem gratificante, né? Exatamente, é isso que eu falo, é cansativo, mas quando você vê o retorno, né? Você tá educando e criando. Sim, é muito E legal. aí me diga, como você descobriu esse BLW Então, e quem é? vou contar um pouquinho. Eu sou apaixonada, né? Esse tema é algo que eu sou apaixonada. Eu falo que o BLW ele mudou, né? O meu maternário, ele mudou a minha concepção de maternidade, né? Acho que não só para mim, mas essa fase de introdução alimentar, ela é muito delicada, né? Ela traz muita insegurança, né? Pelo menos para mim foi assim, né? Eu imagino que seja um momento tenso para todas as mães, né? Para as famílias. E então falar para mim disso é algo muito muito gostoso, assim, muito prazeroso para tentar trazer um pouco mais de leveza, sabe? Para as famílias em relação a esse assunto. Eu conheci o BLW, né? Eu já tinha ouvido falar antes mesmo da gravidez. Eu comentei que eu tinha já um blog, né, a respeito. Então eu já tinha até falado sobre o assunto, eu conhecia, mas não tinha filho ainda, né? Então é outra pegada. E aí quando eu Sim. engravidei, né, tive a Sara,
comecei a pesquisar um pouco sobre introdução alimentar, eu fui chegando mais perto, né? Eu comecei a pesquisar, fui me aprofundando no assunto. E aí eu fui numa roda de conversa, assim, que para mim foi divisor de águas, assim, né? Foi incrível. Eu falo que mudou a minha visão em relação à criança, né? Eu sou formada em design de produto, focada em brinquedos, né? Então eu já tinha pesquisado muito, já sabia, né, bastante sobre desenvolvimento infantil, mas para mim foi, assim, mergulhar em águas muito mais profundas, assim, né? O BLW ele trouxe uma visão para mim de respeito à maternidade, respeito à criança, respeito à infância, de forma assim incrível, né? Que eu falo que quando eu parei para pensar que eu queria dar voz para minha filha, sabe? Eu queria que ela soubesse se colocar, né, no futuro, não fosse, né, fizesse o que os outros mandam, mas que ela pensasse, que fosse um ser pensante. Eu falei, só que ela não vai aprender isso de uma hora para outra, né? A gente precisa dar voz para a criança para ela aprender a ter voz no futuro, né? Então, para mim foi assim, foi sensacional. Porque o BLW ele é isso, né? Ele é respeito, ele é você escutar a sua criança, tanto é que as siglas, né, BLW significa Baby Led Weaning, que é o desmame guiado pelo bebê. Então, quem guia é o bebê, né? Quem comanda a introdução alimentar é o bebê. É ele que vai, né? A gente só respeita o tempo dele, a gente só vai atrás, né? Então, é algo muito, muito incrível. As pessoas elas têm muito receio, né? Já vi muitas mães que têm medo da introdução alimentar, né? Que falam, ai, meu filho não está comendo, meu filho não está se alimentando, né? Só que a gente esquece que a introdução alimentar ela é uma introdução, né? Sim. Dos 6 aos 12 meses, a criança ela precisa ser apresentada aos alimentos. Ainda o alimento principal dela ainda é o leite, né? Então, ela tem esses 6 meses aí para ela aprender a comer, né? Então, a gente tem tempo de sobra para a gente poder respeitar o tempo, o tempo da criança, né? Para ela poder se alimentar de forma respeitosa, aprender a ter prazer em se alimentar, não simplesmente comer, não é uma questão só nutricional, né? Ela precisa aprender, porque depois de um ano, ela vai precisar comer, ela vai precisar dos nutrientes, e aí, né? Tem criança que come, né? Que você oferece, tá tudo lindo, já sai comendo, que é uma beleza. Mas não é o padrão, né? Então, a gente tem que O respeitar. BLW. Ai, é o meu áudio que tá. Deixa eu aumentar um pouquinho, você ficou baixinho agora. Tá legal aí? Não é. Tá pitando aí, tá Tá tranquilo. me ouvindo? Eu tô. Então, a minha pergunta é, o BLW, quando a criança já pega os alimentos na boca, como é que ele começa? Peraí, repete pra mim, Tica, que cortou, eu não entendi. Tá. O BLW só pode acontecer quando pega o alimento na boca ou né? Então, é que as pessoas acham que o BLW ele é simplesmente pegar e levar na boca, né? É comer com a mão. Mas não necessariamente. O BLW ele é uma forma de introdução alimentar participativa. Então, ele preza pela autonomia da criança. Então, comer com a mão é uma consequência. Porque, se pensar, oferecer uma sopinha, uma papinha para a criança e dar autonomia para ela comer sozinha. Ela ainda não sabe comer com talher. Então, comer com a mão, a papinha, né, é muito mais fácil. Se alimentar com a mão é muito mais fácil para você dar essa autonomia para a criança. Mas não necessariamente é comer com a mão, não necessariamente é comer comida sólida, né? O BLW, ele é respeitar, né? Ele ser desmamado, o bebê vai ser desmamado de forma gradual. Ele vai conhecer os alimentos de forma gradual, né? Então, isso vai acontecendo devagarzinho, e não de forma imposta. Agora vai comer a papinha. Não. Vai conhecendo, vai apresentando, vai assimilando a informação, porque é tudo muito novo, né? Se for se colocar no lugar da criança, é tudo muito novo, né? Uma mudança drástica na vida dela, né? Sim. Então, eu posso produção alimentar ali nível para criança. Não entendi, Tica? Eu deixo
dentro do BLW Aham. é deixar disponível o alimento para Isso. A gente vai deixar para ela explorar, né? Então, a gente tem algumas questões que a gente precisa de corte, né? De manuseio, para segurança dela, mas você vai deixar disponível e ela vai explorar, né? Ela vai por interesse, ela vai pelo brincar, né? Criança aprende brincando, então ela vai realmente nessa forma de exploração, de brincadeira, e um pouquinho ela vai pegar, vai amassar, ela vai tacar, ela vai jogar, ela vai esfregar, ela vai fazer de tudo com o alimento. E uma hora ela vai pôr na boca, porque o bebê, tudo que você entregar na mão dele, ele vai pôr na boca, né? Vai parar na boca. E a comida é a mesma coisa, né? Uma hora o bebê vai levar aquela comida para a boca e vai acabar se alimentando, né? Então, é nesse mesmo esquema, né? Então, é por exploração, é por brincadeira, e ela vai, né? Aprendendo. Mas se for pensar assim, é uma explosão sensorial para a criança, né? Que vai conhecer sabor, vai conhecer textura, vai conhecer cheiro, vai conhecer temperatura, né? Então é tudo esse manusear do alimento, né? É algo muito muito incrível, né? Então a gente simplesmente oferece, a gente nem coloca na boca, porque para ela participar, ela tem que ter o interesse de querer pegar, né? Isso faz parte do aprendizado, né? Não é simplesmente entregar um pedaço sólido e enfia na boca da criança e come. Não, ela precisa manusear, é parte do aprendizado, né? Tem gente que fica até preocupado, fala que não deu certo. Ai, meu filho não se adaptou com o BLW, porque faz um mês que ele está no BLW, mas ele não come. Mas assim, a gente tem que entender que cada criança tem o seu tempo, né? Então a gente tem aqueles 6 meses, né? De introdução alimentar. Se ele está dentro desses 6 meses, está tudo certo, né? A gente tem que respeitar o tempo dele, porque esse jogar, esse tacar, esse espremer é parte da introdução alimentar, né? Ele não está comendo ainda, mas tudo bem, uma hora ele vai comer, né? Então, a gente respeitando esse tempo, né, da criança. Entendi, desculpa eu olhar para cá. Não, imagina. É porque meu companheiro veio com o celular, eu achei que podia. Tem uma pergunta já, eu acho que a gente pode responder. Tem uma sequência para a apresentação dos alimentos? Não existe uma sequência. A gente apresenta o que, né? A gente até prefere que seja algo meio natural da família, né? Então, o que você está comendo? Óbvio que, né, que a gente vai, né? Vamos pensar em coisas saudáveis, né? Uma apresentação, ok. Mas, assim, o que a família está comendo? O que é cultural da família, né? Então, não tem uma sequência. Vai muito da criança, a gente oferece. O ideal é que no começo a gente nem tenha prato, porque o prato ele é um entretenimento para a criança, né? Às vezes o prato é mais interessante de gira, taca, vira, e põe, tira. Então, o prato nem é interessante no começo do BLW, né? Normalmente o ideal é a gente já ter um cadeirão, ou pelo menos uma elevação de assento para a criança poder ficar na altura da mesa, para poder comer, porque a bandeja do cadeirão ele é muito interessante, porque vai ser, a princípio, o prato do bebê, né? Então, a gente vai colocar alguns alimentos, não muitos também de uma vez, porque o ideal é realmente essa exploração, é se conhecer. E se fica muita informação, às vezes a criança acaba nem se interessando. Então, coisas pontuais. Não necessariamente precisa ser fruta, não necessariamente precisa ser um legume, pode ser carne, né? Não tem uma regra. O BLW ele não existe um padrão de sequência, né? Começa assim, começa assado, depois aquilo, oferece primeiro o café da manhã, aí depois introduz a jantinha, não, o almoço. Não, o BLW você oferece o alimento para a criança, com o padrão da família, entendeu? A família está sentada na mesa, então coloca as crianças junto na mesa para sentar e se familiarizar com aquele momento, né? Respeitar essa individualidade de cada um, né? Então, acho que é isso, não tem uma sequência, não. Sim. A Maria Eduarda está dizendo que a bebê dela tem 5 meses e a minha tudo bem, né? Então, o que você diz? Eu não acho que tudo bem, né? A Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria,
recomenda a introdução alimentar a partir dos 6 meses. Os Né? 6 Então, meses. a gente precisa esperar os 6 meses. Tem muita gente estudando, tem muita gente buscando informação, muita ciência envolvida para a gente, né, desprezar. Infelizmente, a gente ainda tem muito pediatra que não se atualiza, né, que ainda oferece para começar com frutinha, às vezes até suquinho, que a gente sabe que hoje suquinho é recomendado a partir de 1 ano, né? Ainda com moderação, né? Suquinho tem que ser com moderação, mas isso é papo até para outra live. E assim, infelizmente ainda tem gente pediatras que recomendam, mas a Organização Mundial de Saúde fala 6 meses, né? E depois dos 6 meses tem os sinais de prontidão, que é algo que é muito importante, né? Então, os sinais de prontidão, para a gente saber que o bebê está pronto para comer, que o desenvolvimento dele está caminhando para se alimentar, né? Então, o que o sinal de prontidão ele fala, que diz, né? O que a gente precisa saber? Sabe quando o bebê ele começa a querer pegar as coisas do nosso prato? Né? Ele começa vai com a mãozinha e tenta pegar, começa a tacar. Isso já é um sinal de que ele está começando a se interessar e de que o desenvolvimento dele já tá caminhando. Às vezes você tá lá comendo assim e o bebê fica... Aí tem gente que fala, nossa, ele tá com vontade, ai, tá morrendo de vontade. Não, gente, ele não tá com vontade, ele só tá imitando o movimento que você tá fazendo, né? Então, isso já é parte do desenvolvimento, né? Então, a criança tá lá, e ela tenta pegar com a mãozinha, né? E quando o bebê já tá durinho, ele já tá firminho, consegue sentar direitinho, sem precisar ficar se apoiando, o pescocinho tá durinho, consegue fazer o movimento de levar a mãozinha, o objeto para a boca. Então, isso significa que ele já está pronto para uma próxima etapa, né? Então, ele vai conseguir mastigar, ele vai conseguir engolir, então esse processo vai ser mais natural. Então, a gente sempre tem que esperar 6 meses, mínimo 6 meses, por conta até de questão do trato digestivo da criança, né? A gente tem que esperar os 6 meses e depois disso, que o corpinho dela já está pronto, ver se o desenvolvimento dela está acompanhando, né? Então, a gente precisa ver esses sinais de prontidão também, depois dos 6 meses, nunca antes. Isso vale mesmo para BLW, mesmo para papinha. 6 meses e sinais de prontidão é para ambos os casos, assim, sempre. Introdução alimentar foi bom. A situação falando do o meu não tem outro celular ligado. E tá dando microfone fazer nesse caso. Primeira vez que acontece isso no slide. E aí, eu ia te falar que foi bom você ter me corrigido quando eu falei tudo bem, porque assim, quando a mania da gente respeitar o que o médico fala, mas é isso que você falou, né? Tem muitos médicos também que me atualizam, né? Eu falo, em relação à introdução alimentar, à comida, à nutrição, eu acho que a gente sempre tem que procurar um nutricionista, sabe? Um nutricionista, um nutrólogo, que acho que eles têm muito mais propriedade. Médico, é uma bênção na nossa vida, é muito bom, a gente precisa ter um médico acompanhando o nosso filho, mas essa questão nutricional eu acho que é muito importante, a gente passar no nutricionista, entender um pouco mais sobre isso, sabe? O médico, ele te dá a base, né? Ele vai falando ali por cima, mas eu acho que para se aprofundar um pouco mais e entender melhor, um nutricionista e um nutrólogo, né, vai te dar muito mais informação, muito mais embasamento, né? Afinal de contas, eles estudaram para isso, né? Então, enfim, acho que é legal a gente ouvir também outras opiniões, né? Por mais que a gente confie muito no nosso médico, que a gente tem que confiar, né? Se a gente não confia, tem alguma coisa errada. Pois então, eu sempre comentei agora há uns dias com a minha mãe. A médica da minha filha, como entrou a pandemia, ela nem falou sobre introdução alimentar, ela só perguntou, tá comendo? Eu falei, tá, ela come bem. Aí eu pensei que ela ia fazer outras perguntas e ela não fez. Então, assim, se não fosse eu buscar informação, né? O que seria? Não é? Mas é isso mesmo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a introdução alimentar da Sainha. Como foi a experiência? Acho que foi bem tranquilo. Assim, no começo me deu muito medo, né? No começo ela não aceitou os alimentos, o que é muito esperado. Aí rolou aqueles 15 dias assim de desespero, assim, de meu Deus, minha filha não vai comer nunca.
eu tô fazendo tudo errado, né? Tudo, ainda mais sendo tudo muito novo, né? Tá tudo errado, mas depois, assim, eu não posso falar que deu errado, assim, que demorou, porque foi bem tranquilo, assim, ela aceitou super bem as coisas, ela, óbvio, tem as restrições dela, mas aí a gente tem que também respeitar o paladar da criança, né? Tem coisas que ela comia super bem e outros que ela não aceitava tanto, né? Mas no geral ela foi bem rápido esse processo, né? Eu acho que foi mais do meu medo, né? E acho que isso influencia muito, né? A nossa expectativa em cima da criança, ela conta muito, né? Então, quando eu realmente eu relaxei, assim, que eu falei, tá bom, porque eu ficava tentando, né? Tanto é que é uma coisa que eu sabia que não era o certo, mas que eu fazia, eu dava comida para ela e depois eu ia comer, né? Eu não preciso só comer. E sempre falo, né? Ela vai aprender muito também com exemplo, né? De estar sentada ali na mesa. Então, quando eu relaxei, falei, tá bom. No começo, o cadeirão que eu comprei, até uma observação para se fazer, ele era muito alto. Então, para ela, que ela era bem miudinha, era pequenininha, ela não conseguia pegar direito no cadeirão. Então, no início, assim, eu diria que acho que o primeiro mês, a gente comia no chão. Eu pegava aqueles tapetes térmicos e limpava tudo direitinho e eu colocava comida ali no chão. Eu sentava com o meu prato no chão e ela sentava, né, com as comidinhas dela lá, do jeitinho dela. E assim, eu relaxei. E não vou me preocupar. Às vezes eu nem olhava, né? Eu falei, não vou nem olhar para ver o que está acontecendo, para não me preocupar. E quando eu fui ver, as coisas foram fluindo, né? Ela foi começando a comer, ela foi começando a se interessar, ela começou a engatinhar e esmagar em cima, assim, né? Peguei com as mãozinhas. E foi explorando do jeitinho dela, sabe? E quando eu fui ver, ela já estava comendo assim, na medida do possível, né? Que a gente, na verdade, no começo da introdução alimentar, principalmente com o BLW, a gente não percebe que tá comendo na hora de comer, a gente percebe na hora que sai, na fralda, né? Que a gente fala, opa, tá diferente aqui. A gente só percebe depois. Mas, enfim, foi até que tranquilo. Eu tava falando aqui da roupa suja. Não, gente, roupa suja, assim, era uma roupa por refeição, porque não tinha como. Né? Eu até tenho aqueles babador BLW, né, que tampa tudo, mas no começo ela não se acostumava, eu percebia que ele fazia barulhinho, né, que ele é meio plástico, e isso chamava a atenção dela, né, então às vezes ela se distraía com o barulho do próprio babador, então eu tirei, eu falei, vamos relaxar. E a introdução alimentar dela foi assim, nessa fase de inverno. Eu falo, no verão ia ser muito mais fácil, né, deixa pelada e tá tudo certo. Mas o dela não, o dela foi no invernão, então era macacão, sabe? Aquele macacão de plush assim, ó, que vem até aqui, tudo bem empacotado, e aquele plush ainda que gruda os negócios, assim, as comidas e não sai mais. Mas enfim, foi, esse né? Esse babador é aquele o que veste mesmo, né? Isso, ele parece um avental, né? Então ele é o babador na frente, né? E vem até de manga comprida. E aí ele é meio plástico para facilitar na hora de você limpar. Na verdade, eu nem lavava, eu limpava, eu passava o pano, né, o pano molhado, o que ajuda muito. Depois a Sara usava até esses dias, né? Com 3 anos ela ainda estava usando. É que agora ela faz menos sujeira, então quando suja, tudo bem, né? Mas ela usou até 3 anos, porque é incrível aquele babador, né, gente? É salvação na vida da mãe, porque ele tampa tudo, né? Então, e ele é compridinho, então até a calça assim protegia um pouco. Então era uma beleza. Era ótimo, que ele fica bem protegidinho, amarra atrás e fica um aventalzão. Sim. Tem 2 perguntas aqui, ó. Tem a Maria Eduarda perguntou aqui: bebê que toma fórmula tem necessidade de tomar água? Eu já não posso responder, você. Eu também não posso te responder assim, não sou, né, nutricionista, não sou pediatra, mas eu acredito que sim, já ouvi dizer que sim. A Sara não tomou fórmula antes dos 6 meses, né? Ela só tomou depois de 6 meses. Depois de 6 meses é recomendado, né? Que começa a introdução alimentar, é recomendado beber água. Então eu não posso te dizer com propriedade, né? Nem por profissão e nem por experiência, porque a Sara ela mamou no peito exclusivo até os 6 meses, né? Então esse fica aqui Dona Maria também. Eu tomei um susto só porque ela não queria dormir, ela queria mamar a noite inteira. Eu falei, gente, acho que meu peito. Ó, a cabeça da mãe.
meu leite não tá sendo suficiente. Tá fraco, né? Olha, ai. Aí eu comecei a dar a mamadeira, eu falei, não, tá errado. Aí eu fui ler, fui buscar, vi que não era aquilo, é porque ela queria estar perto de mim mesmo durante a noite, e tudo bem, e hoje ela não mama, hoje ela tá com 9 meses, ela tá no peito, só no peito e comendo, né? Sim. Mas é isso, assim, eu também já ouvi dizer que o bebê que toma fórmula tem que tomar água mesmo. Aí a pergunta da Aline, que está gestante, linda, uma amiga minha, vai ter a Lisa no final do ano, está perguntando quais alimentos você começou a dar para a Sarinha Eu comecei na com as introdução. frutinhas, né? Não é algo que, como eu comentei, não é algo que precisa ser padrão começar com as frutas, mas eu acho que existe até uma certa aceitação maior, porque falam que o leite ele é um pouco adocicado, né? O leite materno. Ele é um pouquinho Uhum, adocicado, então talvez isso facilitasse, assustasse um pouco menos, né? Porque é muita. É tudo muito diferente, né? Então eu preferi, particularmente, mas isso não precisa ser padrão. Eu lembro que a primeira frutinha que eu ofereci para ela foi uma laranja, uhum, e ela nem chegou perto da laranja. Ela pegou e escorregava da mão dela ainda. E aí depois eu ofereci uma banana, que daí ela deu uma esmagadinha, mas assim, eu comecei com as frutinhas, que foi o café da manhã. Eu lembro que eu fiquei esperando, né? Quando ela completou 6 meses, eu esperei até o sábado, no final de semana, porque eu queria fazer isso junto com o pai, né? Que o pai queria uhum. participar disso também, né? Então eu falei, então vamos esperar para a gente poder fazer isso junto. E a gente começou com o café da manhã, né? Então foi a primeira refeição, a gente ofereceu as frutinhas para ela, mas assim, o primeiro dia foi fiasco, assim, não foi só oferecido mesmo, porque ela nem encostar direito ela encostou. Foi mais um observar, assim, mas tá ótimo, já é um aprendizado, só Sim, olhar já é alguma mas eu coisa. acho, mas eu acho que é isso, né? É você ter paciência e carinho para entender que a criança vai ter o momento dela, né? Sim, é respeitar realmente o tempo da criança. Cada criança ela tem o seu tempo, né? Ela tem o seu Sim. momento de desenvolvimento, ela tem a sua curiosidade, então é respeitar realmente a criança, respeitar o tempo dela, ela criar essa independência, essa autonomia, né? Ó, a Malu tá dizendo que hoje ela fez uma live com a nutricionista Natália Escudeiro no Instagram, Que arroba foi o muito legal, Mil viu, gente? Dia. E ela disse que bebê que toma fórmula não precisa de água até os 6 meses. Então Legal. é isso, né? Uma profissional dizendo, a gente vai estudando, vai buscando e vamos, né, se adequando. Vamos ver aqui. Ela frisou bem que precisava diluir a fórmula com a quantidade certa de água. Ah, certo. Legal. É coerente, né? Porque a fórmula É, já precisa da água, né? Legal. sim, sim. E aí eu quero. Aí, vamos lá. Sobre os cortes, né? São bem diferentes, porque assim, acho que a minha dificuldade foi isso, como que Maria ia segurar as coisas. Aí, como que você indica os cortes, falar um pouquinho sobre a pegada, né? Essa pega dos alimentos, a gente tem que ir acompanhando o desenvolvimento da criança. Então, no começo, principalmente quando o bebê ele é muito pequeno, ele tem a apreensão palmar. Né? Então, o legal é a gente fazer com um corte meio longitudinal, tipo batata frita, sabe? Que fica meio Sim. compridinho. Porque a criança ela vai pegar, ela vai segurar na mão e ela só consegue comer o que está do lado de fora. Ela ainda não consegue abrir a mão e comer o que está do lado de dentro. Né? Então, se a gente fizer Hum. muito pequena, ela vai prensar o negócio e ela vai ficar ali com a mãozinha fechada e ela não vai comer nada. Né? Então, o ideal é ser compridinho para ela conseguir ir mastigando mordendo, né, esse elemento que está do lado de fora. Conforme vai passando o tempo, né, ela vai aperfeiçoando mais, vai tendo a pega fina que, gente, é a coisa mais linda. Você viu aquele bebezinho assim, É. concentrado assim, ó, com os dedinhos assim, ó, catando feijão, assim, pegando um pão, um pão na boca, é a coisa mais linda. E então
tem todo esse processo. E aí, conforme a criança vai desenvolvendo, você vai acompanhando e vai fazendo os cortes, né, diferentes, que não precisa ser necessariamente para ela comer tão comprido, pode ser um corte menor. Né? Então, tomar muito cuidado com alimentos redondos, alimentos ovais, tem que ter um corte específico. Uva, a gente sempre corta de comprido, né, em 2, no mínimo, em 4, para quando está começando a introdução alimentar. Sempre pensando em relação ao engasgo, né? E tem também a questão da textura, que a gente tem que, principalmente os legumes, né? A gente tem que pensar na textura dos alimentos para a criança conseguir manipular, né? Dentro da boca. Se a gente faz muito cozido demais, a criança, na hora que ela pega, ela já virou um purê na mão, já, né? Porque já esmagou tudo. E se for duro demais, ela vai ficar com aquele negócio dentro da boca e ela não vai saber o que fazer, ela vai acabar cuspindo. Né? Porque ela não vai engolir aquilo, ela vai ficar, ou ela pode acabar, né, engasgando. Então, ela vai ficar manipulando e vai cuspir. Então, para a gente testar essa textura dos alimentos, a gente sempre coloca na língua, a gente põe na língua e a gente prensa o alimento no céu da boca, né? Imaginando que o bebê ele não tem os dentes, né? Normalmente, talvez ele tenha só os dois de baixo, mas no começo ele não tem dentinho, então ele vai mastigar com a gengiva. Então, a gente vai fazer esse movimento de prensar o alimento no céu da boca para ver se a textura tá, né, virando um purezinho dentro da boca com esse movimento. Mas não molhe demais também para não espatifar ele na mãozinha da criança. Então, começar com os cortes maiorzinhos para depois ir mudando e conforme o desenvolvimento da criança. Depois ela vai começar a usar o talher, porque ela vai ver você o talher, ela vê você usando o talher e vai começar a se interessar. Então, é tudo muito gradual e é tudo muito no tempo da criança, né? O desenvolvimento dela vai acontecendo e você vai acompanhando, você vai indo atrás, né? Ela vai indo e você vai conforme ela tá mandando, né? Porque quem tá guiando é ela. Aqui, a Manu perguntou aqui, ó. Cheguei na live depois. Vocês já falaram sobre engasgo ou refluxo de gag? Estamos chegando agora. Eu acabei de olhar aqui o horário. Eu falei, acho que agora é o momento de falar sobre isso. Aí ela mandou. Acho que falar sobre BLW e não falar sobre engasgo e gag não tem como, né? Que acho que todo mundo que escuta falar sobre BLW, a primeira coisa é: mas meu filho vai engasgar, meu Deus do céu, como é que vai dar comida sólida para criança? Não, em pedaço, não pode, né? Porque dá pena mesmo, né? A minha avó viu a Maria Flor comendo a banana. Tiele, ela vai engasgar. Não, calma, avó, calma. Não, quando eu comecei a introdução alimentar, óbvio que eu também tive esse medo, né? Até a gente ter mais informação, até a gente pesquisar mais, entender e sanar as nossas dúvidas, rolou muito medo também, né? E quando eu comecei a introdução alimentar, foi muito engraçado, porque tanto a minha mãe quanto a minha sogra, elas não queriam ver a Sara comendo. Porque imagina aquele cotoco, né, de 6 meses, pitiquinha, comendo comida. Elas ficavam desesperadas. Eu lembro que minha mãe às vezes saía assim, ai, que aflição, porque, né, não gostava de ver, porque realmente é diferente, né? A gente não está acostumado a ver um bebezinho manipulando e colocando na boca, né? Que desespero, meu Deus do céu! Só que a gente tem que entender a diferença, né, entre o reflexo de gag e o engasgo. E tem gente que acha que é a mesma coisa, tem gente que nem sabe que existe o reflexo de gag, né? Eu até esses dias eu postei nos stories perguntando, né, se as pessoas já tinham presenciado um reflexo de gag. E a maioria das pessoas falaram que não. Só que assim, se você tem um bebê em casa, né, você já presenciou um reflexo de gag. Se ele já está se alimentando, ele já passou por um gag, né? E as pessoas às vezes confundem e acham que isso foi um engasgo, né? Até a gente, nós adultos também, né? A gente também tem o reflexo de gag, óbvio, muito menos, mas a gente também tem o reflexo de gag, né? E o que é essa diferença? O engasgo é quando o alimento é muito grande, ele vai descer, né, pela garganta e ele trava, né? Ele travou, ele bloqueou a passagem de ar. Então, a criança ela não vai tossir, a criança ela não vai falar, o lábiozinho vai começando a ficar roxo, porque realmente falta oxigenação, né? Então, ela para de respirar, o que é muito sério, é muito perigoso. Já o reflexo de gag, não. O reflexo de gag é algo lindo, na verdade. O reflexo de gag é algo perfeito né, do nosso corpo, que Deus criou, né, com toda a perfeição, que é uma proteção,
né? É algo super natural e algo muito importante, que é quando o alimento, ele muito grande, ele vai descer pela garganta, só que a criança, ela tosse, né? Ela dá uma tossida, ela faz aquela ânsia, e joga. Maria Flor, todo dia. É muito natural. E aí o alimento volta de volta para a boca. Ela pode continuar, né, ali mastigando, né, como se nada tivesse acontecido, que para a criança o super tá tranquilo, viu? Continua ali mastigando, às vezes ela cospe, porque realmente tá, né, não tá bom, às vezes até a questão da textura, às vezes tá muito duro, não tá dando certo, ela cospe. E é super natural, é super positivo, né? O reflexo de Gag, a gente tem isso até hoje, assim, óbvio que uma frequência muito menor, que a bebê está se familiarizando ainda com o alimento, está se familiarizando com a mastigação, mas é algo super natural, né? E é muito importante a gente saber. Desculpa, a minha avó colocou Deus me livre. Mas no começo assusta mesmo. Mas quando a gente vê assim, o corpo da criança trabalhando, sabe? Ele é perfeito, assim, o reflexo dela é tão perfeito quanto o nosso, né? Assim, é lindo de ver que o corpinho dela já funciona, sabe? Então esse reflexo ele já está presente no bebê. Só que é muito importante a gente, quando está acontecendo gag, óbvio que é sempre que um bebê está se alimentando, a gente precisa estar por perto, a gente nunca larga um bebê e sai, né? Vou no banheiro e já volto. Não, se o bebê tá comendo, a gente tem que estar junto. E quando acontece o gag, a gente não faz nada, né? A gente só observa, a gente fica olhando e vai vendo como que o bebê vai se desenrolar com aquilo ali, né? Porque se a gente tenta ajudar, né? Mesmo quando às vezes a gente se apavora, e ai meu Deus, o nosso susto pode assustar o bebê, né? E isso é muito ruim, porque ele tá ali, ó, tá trabalhando problema ali dentro dele, né? Então, a gente demonstrar uma reação assustada, a gente pode atrapalhar o processo. A gente querer tirar, enfiar o dedo dentro da boca da criança para tentar tirar o alimento já está aqui no fundo, né? Quando acontece o gag, o alimento está aqui no fundo. Se a gente tenta pôr o dedo, a gente pode enfiar o alimento lá para dentro e aí vai acontecer o engasgo, de verdade. Né? Outra coisa que é muito normal. Não, e machucar também, né? Machucar a garganta, né? Outra coisa que as pessoas fazem muito é dar tapinha nas costas do bebê. Gente, o bebê tá lá, né, o corpo dele trabalhando ali lindamente para se proteger, e aí você vai dar um tapinha nas costas da criança, chacoalha a criança, ela se desconcentra, ela se atrapalha, e ela pode engasgar de verdade, né, porque ela tava ali naquele processo incrível, né, natural, de se livrar do alimento, e aí você vai com aqueles tapas que, meu Deus do céu, né, a criança, né, e aí pode acontecer o engasgo de verdade, né. E eu acho que as pessoas elas têm muito medo, né, do engasgo real. Pode acontecer, né? Mas se a gente esperou os sinais de prontidão direitinho, se a gente fez os cortes, a gente estudou para fazer os cortes direitinho, assim, a chance de engasgo ela é muito pequena, né? Então pode acontecer sim. Né? E aí, quando acontecer, é importante a gente saber a manobra. Gente, eu não sei o nome, a pronunciar o nome. Heimlich, manobra de Heimlich, alguma coisa assim. Aí eu também não. Enfim, é aquele nome esquisito lá, que a gente coloca o bebezinho no nosso antebraço, deita, né? Com a boquinha abertinha e vai batendo, né? Nas escápulas, enfim. Não dá para mostrar aqui agora, mas eu acho que isso é muito importante saber. Acho que toda mãe, todo pai, toda tia, toda avó, todo cuidador precisa saber sobre essa manobra, né? Porque não é só no método BLW, não é só com papinha, não é só com leite. Pode acontecer, né? Da criança engasgar com alguma coisa. Aqui mesmo, a Sara, eu fiz a introdução alimentar com o BLW desde os 6 meses. Ela nunca engasgou com comida. Mas quando ela tinha 8 meses, ela pegou um negocinho que estava no chão e colocou na boca. E eu precisei fazer a manobra dela. Né? Então, imagina. E assim, eu só estudei sobre a manobra por conta do BLW, por medo do BLW. Né? Eu aprendi na roda de conversa, tudo, a gente fez lá com o boneco e não sei o que, né? Então eu aprendi a manobra por conta disso. Então é muito importante saber, independente de alimentação, a gente saber essa manobra, eu acho que é muito válido, né? É muito importante, todo mundo que tem contato com criança saber fazer essa manobra porque acidente acontece, né? E não é só com a comida. A criança está com vários brinquedos o dia inteiro na mão. Né? Então acho que essa manobra é muito importante para a gente saber. Sim. A Mi está perguntando, vocês já passaram por engasgo de verdade?
A Maria Flor já engasgou, mas com leite materno mesmo, mamando no peito. Ela já engasgou umas 3 vezes, assim, mas eu não fiquei desesperada. Eu esperei, assim, engasgou bem desesperador, mas eu me acalmei, deixei passar, sentei ela, e aí foi passando aos poucos, mas não foi nada além disso, assim. Uhum. Até a menu da Malu também tá falando que engasgou com leite materno com 2 dias de vida. Ai, gente, que desespero. Ai, Eu passei por algo, mas eu não foi engasgo, foi só mais um susto mesmo, assim, que ela golfou mais do que eu imaginei que ela golfaria também, ela devia ter dias, mas nesse caso não foi engasgo. O engasgo real mesmo que aconteceu comigo foi por causa de um negócio que ela achou no chão e botou na boca, né? Então, não foi nem com comida, mas é assustador. Na hora, é bem assustador. fala, a gente está aqui quase chegando no finalzinho já. Eu queria que você falasse sobre o seu trabalho, sobre o seu Instagram e os futuros, o futuro que você, a gente estava conversando no WhatsApp, o que você pretende fazer. Sim. Então, eu falo que o BLW ele mudou muito, né? O meu maternar, ele foi meio que um impulso para mim, né? Em relação a uma maternidade mais respeitosa, um olhar diferente para a criança. Então, eu tenho a intenção de criar o meu curso de BLW, então esperem aí novidades, né? Estou trabalhando no Toda Materna, estou investindo bastante, trazendo bastante conteúdo diferente, bastante conteúdo sobre disciplina positiva, para auxiliar na criação, né? Trago sempre algumas atividades, algumas coisinhas para a gente poder entreter e trabalhar com as crianças, desenvolver, né? E se conectar também, que eu acho que isso é muito importante, né? Essa conexão entre mãe e filho, pai e filho, é muito importante. Então, estou trabalhando para isso, para a gente poder ter um conteúdo bacana lá no Toda Materna, para a gente fazer diferente, né? Eu acho que uma disciplina respeitosa, né? Uma criação respeitosa, ela vai trazer um futuro diferente para os nossos filhos, né? E eu acho que todo mundo, né? Toda mãe, todo pai busca isso. A gente quer um mundo diferente para os nossos filhos, né? Então, a minha sementinha ali falando um pouquinho de respeito à criança, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento, para a gente entender e respeitar esse momento deles, né? Não só olhar eles como uma simples criança, né? Eles já são seres, eles já são um indivíduo, eles não vão se tornar, eles já são um. Eles estão em processo e eles estão realmente num desenvolvimento de várias partes da vidinha deles, mas eles já são, né? Eles não vão se tornar alguém, eles já são alguém, então a gente olhar para eles agora, né? E olhar porque a gente espera que eles sejam, né? Como que a gente espera que eles lidem com as coisas, com as emoções, com as situações, né? Então, a minha sementinha ali no Toda Materna é para isso, para a gente trazer um olhar diferente para a maternidade, trazer um olhar diferente para a infância. Sim, que bom. Ó, a Mi falou, eu amo as ideias de brincadeiras do Toda Materna. Gente, sigam o Toda Materna, então. Me sigam, Toda gente. Materna. Isso, eu vou compartilhar lá também nos stories do Tiquinhos. Curtam, compartilhem. Somos mães que precisamos desse compartilhamento, né, Marcela? Esse apoio, é isso aí, gente. Manda para as amigas. Manda para todo mundo para conhecer o nosso trabalho, porque dá trabalho, mas eu acho que vale a pena, né? É muito gratificante. Estamos formando seres humanos, né? Sim. É muito bom saber disso. E quanto mais informação a gente tiver, melhor para nós, para eles e para o mundo, né? Sim. Eu vou começar. Pode falar, pode falar. Eu só queria falar de uma coisa que eu estava refletindo, né? Que eu tento sempre me colocar, às vezes, no lugar da criança. E em relação a essa questão da alimentação, eu falo, o que eu preferia, né? Tentar me colocar não só no lugar da criança, sendo ela, mas sendo eu, mas sendo ela, sabe? No desenvolvimento dela, nas particularidades dela. Aí eu fico pensando, né, em relação à alimentação. A criança só conhece o leite, né, líquido. O que ela ia preferir? Que alguém viesse e colocasse na boca dela um alimento, né, uma coisa que ela nem sabe o que é, com textura, com sabor, com cheiro, com temperatura estranha, ou
que oferecesse, né, um objeto, que a princípio é um objeto, né, um brinquedo, que ela pode explorar, que ela pode amassar, que de repente ela sente um cheiro, e aí ela vai manipulando, ela vai, né, a curiosidade aguçando, e de repente ela põe na boca e tem um gosto bom, ou não, pode ser que a criança nem goste, mas assim, tem, né, e ela explorou aquilo por conta própria, né, então eu tento sempre pensar nisso, o que a criança preferia, né, como eu no lugar dela, sendo ela, que é mais respeitoso, né? E acho que isso vale para todas as áreas da infância, né? Não só em relação à alimentação. Ah, é verdade. Fico muito feliz com a sua participação. Estou super emocionada com essa última fala, inclusive, porque eu acho que isso é muito respeitoso. É isso que a gente busca no Tiquinhos também. Eu fico feliz demais. Eu fico até emocionada, não consigo nem saber o que dizer. Mas eu vou me despedir de você, porque senão a gente não consegue salvar a nossa live. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada pelo seu conteúdo. Continue, por favor. Continue compartilhando o seu dia a dia com a Sarinha. Dê um abraço nela. Pode deixar. Muito obrigada pelo convite e obrigada por todo mundo que estava aí. Espero que tenha sido bom para todos, né? E sigam toda a materna. Sigam a materna, por favor, gente. Tem bastante conteúdo bacana, tá bom? Um beijo, Fica. Obrigada. Eu te agradeço. Boa noite. Boa noite. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Eu acredito que deve ter esclarecido algumas dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar para a Marcela ou manda para a gente, que a gente busca falar com ela também. Sigam e compartilhem, tá bom? Entrem no nosso feed também e curtam as nossas postagens. Esse mês é o mês do ECA, 30 anos do ECA, então tem bastante assunto para a gente falar. Nosso núcleo de pesquisas está aí para trazer mais informação para a gente. E é isso. Muito obrigada e boa noite para vocês, boa noite para minha família, para os amigos, as novas pessoas que eu ainda não tinha conhecido. Muito obrigada pelas perguntas. Um abraço, boa noite.